Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é: o marxismo-leninismo é válido para o Brasil? Uma tréplica para Ciro Gomes. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do apoia. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir, o Pix está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Note, Ciro Gomes foi dar uma palestra organizada aí por algumas pessoas neoconservadoras, fascistoides, uma galera, enfim, complicadíssima. O Ciro Gomes tem uma habilidade complicada de se cercar de pessoas ruins, mas é isso, né? E aí, na palestra, um youtuber cirista fez uma pergunta, falando primeiro ele perguntou o que é que o Ciro Gomes é. Depois ele perguntou qual é a diferença do que o Ciro Gomes defende para o marxismo-leninismo, comentando o textinho que o Ciro Gomes lançou na newsletter dele. Tem um vídeo aqui no canal, né? Ciro Gomes e os erros na análise do capitalismo. Coloca aí na tela, Maxwell. Nesse vídeo eu comento o comentário de Ciro Gomes na newsletter. O Ciro Gomes prestou solidariedade e tal, falou sobre a questão da expulsão do PCB, fez um comentário muito educado, muito polido, bem sério e tal, e eu respondi um debate teórico à altura, um debate teórico sério também o Ciro Gomes. E aí o Ciro Gomes agora fez uma espécie de tréplica, né? Ele coloca alguns argumentos novos, outros nem tanto, mas de novo fez um comentário sério, fez um comentário respeitoso, e a gente vai reagir aqui à resposta do Ciro Gomes. O vídeo tem problemas, ele está travando. Em alguns momentos vocês podem ter dificuldade. Não é a minha internet, não é o meu computador, é o próprio vídeo que não tá bom, beleza? Então vamos ver aqui qual foi a resposta do Ciro Gomes. Eu cortei a pergunta, porque a pergunta é basicamente isso, né? Questionando... o Aldo Rebelo aí, reacionário do cara aí. Questionando qual a diferença do que o Ciro Gomes defende por marxismo-leninismo. Veja, há uma grave dissonância cognitiva entre os valores. E numa newsletter dessa que eu escrevi, eu tentei frequentar isso, porque eu estou interessado agora em falar a mesma coisa duas vezes, e uma das vezes eu falo como quem está falando para ninguém que nunca ouviu falar daquele assunto, que é essa tentativa de partilhar as coisas. Então eu começo a dizer o seguinte: de onde é que vem os termos de esquerda e direita e tal? Nesse ambiente aqui eu não precisava fazer, mas vou fazer só para a pedagogia da resposta. Esquerda e direita era assim: o parlamento que foi criado na França para institucionalizar a Revolução Francesa, ali na sequência de 1789, era uma grande aliança entre muitas pessoas diferentes, que tinham um traço em comum destrutivo. As forças sociais eram uma burguesia mercantil, emergente, que começou a ser cobrada de impostos e começou a se incomodar de financiar o clero e a aristocracia francesa. Então se reuniram esses burgueses com o terceiro estado, que era o povão, digamos assim. E para destruir, os consensos são sempre mais fáceis, não é? Então, assim como nós destruímos a ditadura e o consenso depois foi incapaz, até o presente momento, de oferecer uma alternativa ao país, lá a mesma coisa, para a gente não sofrer mais do que... Então, na França revolucionária foi a mesma coisa. Na tentativa de institucionalizar a revolução, criaram o parlamento, e o parlamento, então, dividiu-se entre girondinos e jacobinos. Os girondinos, todos aqui já sabem, eu estou falando para a internet, eram aqueles mais conservadores. Tá bom, já derrotamos o absolutismo, vamos implantar aqui, quem sabe, uma coisa à moda inglesa, de uma monarquia constitucional, vamos limitar o poder de tributar do rei, tá bom por aqui. E a turma mais quente, os jacobinos, diziam: não, nós não fizemos essa revolução só para isso, nós queremos partilhar a terra, acabar com a tralha, com a renda e da aristocracia, do feudalismo, etc. Nós queremos avançar. E aquilo deu-se porque os girondinos se sentavam à direita, nas cadeiras à direita do parlamento, e os jacobinos se sentavam à esquerda do parlamento. De lá para cá, isso mudou muito. Houve, né, a partir da Revolução Soviética, houve um redesenho do que era ser de esquerda. De novo,
Aqui, Ciro entra meio que no cerne da resposta dele, né? Esse primeiro foi meio que um preâmbulo histórico, meio que para justificar o argumento dele. Aqui ele começa realmente a responder de verdade a questão. Na contramão do Marx e do Lenin, né? Não, só para provocar, o Jones Manuel é um camarada que sabe ler, isso é a homenagem que eu fiz a ele e tal, mas ele partilha disso que eu não partilho mais. Então, que eu não partilho mais não, nunca consegui partilhar mesmo. No movimento estudantil eu tinha confusões com o PCdoB, lutávamos juntos pelas mesmas coisas e tal, mas eu não entrava aqui. Eu lia compulsivamente a releitura de Marx, nos trotskistas, Mandel e não sei o que e tal, e não entrava. Enfim, mas o que é que eu quero dizer? Quando Marx imaginou a Revolução Proletária, ele imaginou quase que como uma rodada do dente, da roda dentada da história, quase como uma coisa fatalista. Portanto, tinha acontecido a Revolução Industrial na Inglaterra, era ali na Inglaterra que aconteceria a sublevação das vanguardas proletárias, guiadas pelos estudantes, pelos intelectuais e tal, olha aí o cacuete aqui e tal, e ali acontecia. Não foi ali que aconteceu na velha Rússia feudal. E cacete, não tinha uma classe trabalhadora urbana, industrial, não tinha. Transitou, como a velha França, do feudalismo direto para o socialismo real. Depois, mais na frente, em 47, acontece a mesma coisa na China. Também não é em consequência da modernidade que acumulou, mais-valia e tal. O processo histórico foi outro. Havia uma ideia, mas o Mao Tse-tung fez uma revolução em cima de uma China feudal, absolutista, feudal, etc, etc, etc. Por isso que eu, já agora como provocação e tal, eu não consigo compreender a questão do marxismo-leninismo como praxis, como orientação teórica para o nosso movimento prático. Eu estou fora. Não acho que seja uma orientação pertinente. E depois eu digo, no meu livro já faço essa provocação, que o capitalismo produziu um sincretismo na Europa, que é a social-democracia. Se a gente entrar nessa fala do Ciro sobre social-democracia, repare a premissa do Ciro. Ciro é perguntado sobre a diferença do que ele pensa por marxismo e leninismo. Ele dá uma resposta para o marxismo em geral. Então aqui já tem um debate problemático. Que é, Ciro pega um lugar comum, que é assim, Marx esperava a revolução nos países avançados. Não, de fato e objetivamente, todo o debate de Marx é que as possibilidades revolucionárias de construção objetiva do socialismo estava colocado nos países de capitalismo desenvolvido, particularmente a Inglaterra. A partir dos anos 70 vem a Alemanha e também de todo esse período a França, depois um pouquinho a gente está falando ali da Bélgica, não sei o quê. Beleza. Isso não significa que Marx e Engels, já eles, não tenham debatido as possibilidades de uma revolução em países fora do centro do capitalismo. Então a gente já tem em português, por exemplo, os escritos de Marx sobre a Rússia, né? Foi publicado pela Boitempo com o título A Luta de Classes na Rússia. O prefácio Michel Louvi não é bom, tem vários problemas, e eu não vou argumentar aqui em detalhes os problemas. Eu quero dizer para vocês que quando forem ler esse livro, leiam com muito cuidado o prefácio, mas é Marx debatendo as possibilidades de revolução na Rússia. A gente tem publicado também em português os textos de Marx e Engels sobre países não ocidentais, publicado pela editora Ruptura, textos de Marx e Engels sobre a questão nacional, que Marx está debatendo, Marx e Engels, as possibilidades de revolução na Irlanda, na Polônia, na Índia, na China, na Turquia, na Indonésia e por aí vai. Dado que, no decorrer do desenvolvimento da sua pesquisa teórica, da sua pesquisa científica, Marx e Engels vão percebendo a tendência necessariamente autoexpansiva do capitalismo e como para o desenvolvimento de relações capitalistas e o atrelamento de outras formações econômico-sociais ao capitalismo, não era necessário que esses países não ocidentais fizessem uma revolução burguesa, dado que o processo de autoexpansão do capitalismo ia integrá-los de maneira subordinada ao sistema capitalista global, ainda que preservando várias relações atrasadas, arcaicas ou pré-capitalistas. Inclusive, a teoria do imperialismo de Lenin é um desenvolvimento necessário da crítica da economia política no Capital. Porque
Marx só está apontando ali no Capital que o capitalismo tem uma tendência ao monopólio e tem uma tendência necessariamente de uma autoexpansão permanente. Essa autoexpansão permanente e essa tendência ao monopólio vai redundar depois no que Lenin vai analisar como a formação do capitalismo monopolista, a partir da fusão entre capital bancário e capital industrial, e o impulso para a política colonial e a divisão do mundo, né? Então, veja, já Marx e Engels já pensaram, já debateram, já analisaram as tendências de desenvolvimento revolucionário fora da Europa Ocidental. Lenin, e aí, Ciro, veja, você está errado. Você coloca Marx e Engels no mesmo... Marx e Lenin, desculpa, gente, no mesmo bolo. Isso é falso. Lenin, no decorrer da Revolução Russa, desenvolve uma teoria revolucionária pensando como elemento central do processo revolucionário global o papel da periferia do sistema capitalista. E aí vem todo o debate da Internacional Comunista e do Lenin pós-Revolução Russa sobre a revolução nos países coloniais, semicoloniais e dependentes. Aí vem todo o debate sobre questão racial, sobre colonialismo, sobre a opressão do capitalismo em Ásia e África. Isso está amplamente documentado, debatido, né? Por exemplo, no prefácio do livro Revolução Africana, uma ontologia do pensamento marxista, em que eu falo como essa virada anticolonial de Lenin foi fundamental para formar uma geração de revolucionários em Ásia, em África, que foram a base das revoluções socialistas e anticoloniais no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, um traço distintivo, inclusive, do marxismo-leninismo é que ele supera uma espécie de eurocentrismo que se desenvolveu ali no âmbito, principalmente, da Segunda Internacional e passa a compreender a especificidade do desenvolvimento capitalista na periferia. Então, veja, Marx nunca debateu em profundidade o que é a realidade particular, objetiva, de um país que passou por mais de 300 anos de colonialismo e escravidão, como é o caso do Brasil. E tudo bem, porque Clóvis Moura, que era marxista, debateu, percebe? Então, assim, zero problema. Marx nunca analisou em detalhes o que significa um desenvolvimento capitalista periférico, inclusive um desenvolvimento de um capitalismo monopolista periférico. E tudo bem, porque Rui Mauro Marini e Vânia Bambirra fizeram essa análise. Engels escreveu bastante sobre a condição da mulher, né? Particularmente no livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Mas Engels nunca debateu a condição da mulher num país da periferia do sistema capitalista marcado pela clivagem racial, como é o caso do Brasil. E tudo bem, porque Eliette Saffioti e Lélia Gonzalez debateram, percebe? Então, assim, Marx nunca analisou uma revolução burguesa periférica em detalhes, embora Lenin tenha analisado, a propósito. Mas tudo bem, porque Florestan Fernandes analisou a revolução burguesa no Brasil. Então, veja, o argumento de Ciro é que a premissa do marxismo seria uma revolução nos países mais adiantados do sistema capitalista, aproveitando todo o desenvolvimento das forças produtivas do capitalismo para construir o socialismo. Veja, tudo certo, só que foi se percebendo que, embora os países mais adiantados, com maior desenvolvimento das forças produtivas, com maior densidade industrial e tecnológica, tivessem as condições objetivas melhores para construir o socialismo, eles têm mais amarras, mais capacidades político-ideológicas e organizacionais de manter o domínio burguês. Já os países da periferia do sistema capitalista, países coloniais, dependentes e semicoloniais, embora não tenham menos desenvolvimento das forças produtivas, menos capacidade industrial, tecnológica e vis-à-vis a vanguarda do sistema estejam atrasados, embora parte de um todo, de um mesmo sistema global capitalista, esses países são um elo fraco do sistema, né, onde as possibilidades de domínio político, ideológico, militar da burguesia são mais frágeis e acaba que a tomada do poder se torna mais fácil, com todas as aspas possíveis, né? Porque é até uma temeridade você falar que a tomada do poder é mais fácil, considerando o histórico de guerra civil e tudo isso envolvido nas revoluções do século XX. Mas a tomada do poder é mais fácil, ainda que a construção do socialismo passe por vários problemas, como desenvolver capacidades produtivas mínimas. Então, por exemplo, na China,
quando se tem a Revolução Chinesa citada pelo Ciro, uma das questões, galera, era assim, universalizar o acesso ao ensino, para alfabetizar a população. Esse modo de população é analfabeta. Na Rússia, quando se toma o poder, uma das questões é garantir a universalização de água potável e eletricidade, tá ligado? Porque tipo, a maioria da Rússia não tinha isso, água potável, eletricidade, sabe? É disso que a gente tá falando. Mas veja, o argumento de que a revolução não ter acontecido no século XX nos centros do sistema imperialista não inviabiliza o marxismo e muito menos o marxismo-leninismo, dado que Ciro está desconsiderando toda a produção marxista-leninista na América Latina e no Brasil. Então, tipo assim, Ciro, uma das melhores correntes de crítica da economia política à dependência é a teoria marxista da dependência. Rui Mauro Marini, Vânia Bambirra, Teotônio dos Santos, que o Ciro conhecia o Teotônio dos Santos, lia o Teotônio dos Santos, e tem uma palestra do Ciro na Universidade Federal de Santa Catarina, que quando o Teotônio dos Santos chega na plateia, Ciro para bater palma para ele, homenagear, dizendo que chegou um grande brasileiro, que é um exemplo e tal, não sei o quê. Então assim, Ciro, porra, vamos lá, né? Vamos lá, assim. Tipo, esse argumento do Ciro é muito ruim. No livro dele, eu vou até abrir a tela agora, no livro do Ciro, a crítica do Ciro ao marxismo é muito ruim, porque o Ciro parte de uma caricatura e diz que o marxismo defende a teoria unimundista, que o marxismo não defende soberania nacional e não debate o papel da afirmação da nacionalidade brasileira nesse mundo imperialista globalizado. Isso é falso. Inclusive, um dos problemas do marxismo brasileiro no século XX é que ele foi excessivamente nacionalista em alguns aspectos, deixando até de lado as contradições de classe entre capital e trabalho e focando muito nessa perspectiva de união nacional. Mas veja, é falso dizer que o marxismo não tem contribuições para pensar a questão nacional na periferia do sistema capitalista. Haja vista, inclusive, que, tanto do ponto de vista teórico como político, os principais nomes do marxismo no século XX eram nacionalistas, defendiam uma perspectiva patriótica e debateram e muito exaustivamente a questão nacional. Penso em nomes teóricos como Nelson Werneck Sodré ou em lideranças políticas como Luiz Carlos Prestes e Carlos Marighella. Então, assim, a crítica do Ciro no livro dele, O Dever da Esperança ao Marxismo, é muito ruim, muito fraca e caricatural. Aí agora a gente vai ver, né, como é que continua a crítica do Ciro, né, o debate dele. Vamos ver. Democracia ou socialismo democrático, aí uma nuance, né? Mas basicamente é o quê? O território físico da Europa virou o teatro provável de uma guerra, agora nuclear, entre o bloco soviético e o bloco capitalista dos americanos com o Ocidente europeu. E os europeus, então, desenvolveram uma ideologia que tentava um sincretismo. Qual era o sincretismo? Eu vou tentar associar o valor mais comovente do socialismo, que é a igualdade, com o valor mais comovente do capitalismo, que é a liberdade individual e as liberdades políticas que acabaram se afirmando, como o Aldo já destacou, como um valor aparentemente definitivo. Pluralismo, liberdade de expressão, enfim, etc, etc, etc. Ora, eles organizaram isso para se proteger da confusão que tinha o seu território, suas casas, seus telhados, como a provável vítima de um confronto entre essas duas ideologias. E funcionou relativamente. Produziram as maiores manchas de equidade humana do mundo. Como? Deixando a propriedade privada nos meios de produção e extraindo pesadíssimas cargas tributárias para financiar a superação da desigualdade e a inequidade, financiando diretamente o transporte, a educação, a saúde, sabe, a seguridade social, etc, etc, etc. Isto foi possível, para não ser muito chato e nem longo mais do que já foi, mas é só para iluminar a sua tranquilidade. Você pode continuar tranquilo. Fique com essa displicência que é melhor. Deixem os rotulados, porque eles não têm preocupação com o mérito. É só superficialidade boba. Então, o que aconteceu na Europa? Eles conseguiram sustentar esta mancha de superação da equidade com liberdade, porque eles tinham duas pernas que depois a história cuidou de remover. E é nesse drama que nós estamos hoje. Quais eram as duas pernas? A exploração imperial, colonial,
A Inglaterra estava na Índia, a Inglaterra estava no mundo árabe, a Inglaterra estava na China, enfim, a Alemanha estava, a Itália estava, todos na África e tal. Então a exploração colonial, imperial, dava a ele excedentes para eles pagarem essa superação da miséria e da desigualdade para financiar o welfare state do estado de bem-estar social, no nosso português, que era o sincretismo entre socialismo e capitalismo. E a outra perna era a solidão tecnológica na concorrência. Então, a emergência de um padrão de consumo moderno, de base tecnológica sofisticada, tinha neles, com os americanos, solidão absoluta. Ninguém contestava. Então, eles... Irmão, o Ciro é muito engraçado, porque ele, na fala dele, ele refuta ele mesmo. Porque assim, ele fala assim, não, porque a social-democracia foi um experimento que juntou a igualdade com a liberdade. Aí ele fala que na base desse experimento estava a exploração colonial, o que é verdade. Mas como é que tinha exploração colonial, Ciro, e liberdade? A liberdade pro francês, né? Liberdade pro francês, mas pau no Maghreb, pau no norte da África, extermínio, massacre, campo de concentração, assassinato, extermínio no Vietnã, na Indochina e por aí vai. É isso mesmo? A liberdade pro belga, né? Mas massacre no Congo, matando 15, 20 milhões de pessoas. É isso mesmo? Não, é isso? Não, tipo, liberdade na Itália, mas pau na Líbia, pau na Etiópia, massacre, sabe, tipo, caralho, Ciro. Você está dizendo, inclusive, que a experiência social-democrata era baseado numa exploração colonial e numa liberdade, numa solidão tecnológica e produtiva e industrial, solidão essa que, inclusive, era propiciada pelo próprio colonialismo. Que a partir do momento que a França, por exemplo, explorava a Indochina, explorava o Maghreb, ela não deixava desenvolver indústria, não deixava desenvolver um projeto alternativo de sociedade que, por exemplo, pudesse competir com as indústrias francesas. Então você está concordando com a teoria do Lenin, do imperialismo, porra, Ciro. Ciro, a teoria do Lenin do imperialismo é uma das bases fundamentais do marxismo-leninismo. É a compreensão do desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo numa esfera global. Esse desenvolvimento desigual e combinado cria uma pirâmide imperialista. Então você tem os países centrais, no caso atual, a única superpotência do mundo, que é os Estados Unidos, outros países que estão abaixo dos Estados Unidos, por exemplo, em poder militar e de capacidade de propagação da sua indústria cultural, mas tem uma posição dominante no sistema, como é o caso da Alemanha, por exemplo. Aí você tem países dependentes, tem países coloniais e semicoloniais. Dentro dessa cadeia imperialista, você tem vários circuitos de exploração, de transferência de valor intra-países, que possibilitam que alguns países, como é o caso da Alemanha, consiga pagar uma das maiores... um dos maiores salários do mundo, manter sua indústria competitiva. Em paralelo a isso, toda a periferia da Europa, por exemplo, consome os produtos da Alemanha e não consegue ter uma indústria tão competitiva como a alemã. Então, para existir uma Alemanha, você tem que ter uma periferia da Europa, você tem que ter uma Grécia, por exemplo, que consome os produtos industriais da Alemanha, tá ligado? E que não tem indústria, que depende de tudo importando para conseguir ter esse padrão de vida moderno com as consequências de desigualdade, de pobreza, de miséria, de fragilidade externa na economia e tudo isso. Então, porra, Ciro, tá chamando um projeto, uma união entre liberdade e igualdade, tá fundamentado no colonialismo, que foi um dos processos mais violentos da história da humanidade. É muito bom, assim, você se orgulhar de você, eu tenho democracia política, então, peraí, então, a França, a Inglaterra, a Bélgica, a Itália, a Alemanha Ocidental conseguiram afirmar a democracia política, as liberdades. É isso mesmo? Massacrando na África, massacrando no Oriente Médio. Então, quando você tem uma exploração colonial ou neocolonial que permite extrair de maneira permanente um excedente para amortizar o conflito interno, é realmente mais fácil você manter um regime político menos repressivo, com mais liberdades, dado que você está compensando essa maior liberdade, por exemplo, do movimento sindical ou até da organização política da classe trabalhadora. A França conviveu por muitos anos com o Partido Comunista forte, a Itália conviveu muitos anos com o Partido Comunista forte, a Inglaterra conviveu muitos anos com o movimento sindical forte. Você consegue compensar essa maior liberdade política interna com a barbárie e o despotismo nas colônias, na periferia, nos países dependentes, porque você sai extraindo o excedente de lá. Então, por exemplo, os governos democráticos da Europa Ocidental
estavam massacrando em África, em Ásia e apoiando inclusive golpes e ditaduras militares na América Latina. Então você quer separar as liberdades políticas internas de cada país do contexto global? Dá não, pô. Dá não, dá não. Porque se você separa, você não vai entender. Vem cá, por que a Finlândia consegue, a Finlândia e a Noruega, por exemplo, consegue manter um controle público sobre o seu petróleo e não acontece nada? E na América Latina, você tentar estatizar o petróleo é motivo de golpe, é motivo de invasão militar, é motivo de sabotagem, é motivo de assassinato. Por quê? Por quê, assim? Por que dá para estatizar o petróleo na Noruega e não dá para fazer a mesma coisa com tranquilidade na Bolívia, no Equador, na Venezuela, no Peru, no Brasil? Por quê? Por causa justamente dessa desigualdade estrutural do sistema imperialista e que as possibilidades de fazer uma política reformista não são os mesmos nos países da periferia, nos países centrais. E o Ciro sabe disso. Atenção, viu, gente? Não estão ensinando nada ao Ciro Gomes. O Ciro sabe disso. Só que na hora de articular o argumento, ele cai numa incoerência básica, né? Tinham naquele produto qualquer preço, qualquer ineficiência. Quem quisesse comprar, pagava. O que acontece? Solidão tecnológica. Então, o que acontece? Emerge primeiro no Japão, depois explode nos tigres asiáticos e agora arrebenta com mega escala na China. Um produto industrial tão moderno e sofisticado quanto, só que pelo modo de organizar suas economias políticas, desonerado da cunha fiscal do welfare state. Resultado, quebra a economia europeia. Entra em estagnação a economia europeia e surge o neoliberalismo. O neoliberalismo é uma resposta pragmática que os intelectuais europeus, especialmente ingleses, franceses, alemães e italianos, criaram como uma resposta prática àquilo que era uma evidência. O produto industrial europeu não consegue mais competir em terceiros mercados e nos seus próprios mercados porque tem uma cunha fiscal muito alta. Sucede daí, obviedade, vamos diminuir a cunha fiscal, diminuir o Estado, diminuir o custo do Estado, reduzir uma dimensão mínima de baixo custo e deixar o laissez-faire, a livre competição, fazer o serviço. Se eu fosse um lord inglês, naquela data, Margaret Thatcher e tal, eu não teria muita dúvida, não. A proposta ganhou os intelectuais. E a esquerda europeia rendeu-se, prostrou-se a essa mitologia, porque o componente fático era muito contundente. Só que o povo reagiu e não aceitou o desmonte. Está aí a crise, a Europa sem líder, sublíderes na Alemanha, sublíderes na Itália, que está ingovernável, sublíder na Espanha, sublíder... Quem está melhorzinho é Portugal, sublíder na Inglaterra. Você imagina as pessoas que estão se sucedendo nesses países centrais do mundo, numa hora dessa, sublíderes. E a esquerda brasileira e latino-americana, por nossa causa, imediatamente se prostra essa mitologia. E como a esquerda é generosa, solidária, humanista, o que ela faz? Se refugia na política social compensatória, bolsa isso, bolsa aquilo outro, e se refugia no solidarismo difuso, na hiperfragmentação da sociedade, nos seus interesses legítimos, mas que somados não dão no interesse geral, o identitarismo exacerbado. Então o que você é? Eu sou um socialista democrático, eu sou pela igualdade entre as pessoas e acho que a responsabilidade de promover isso é do Estado. É assim que eu sou. Gente, na moral, vou até abrir a tela. Faça um exercício. Essa resposta do Ciro, ele mostrou a falência da social-democracia. Foi ou não foi? Não, tipo assim, na real, voltem um vídeo por esse trecho que a gente viu. Na moral. Aí o Ciro fala assim, ó, aí vem o socialismo soviético, aí surge uma alternativa, porque os europeus estavam entre o conflito entre o mundo capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o mundo socialista, liderado pela União Soviética. Aí eles montam um sistema sincrético que tenta combinar o melhor dos dois mundos, o valor da igualdade e o valor da liberdade, aí montam a social-democracia. Mas essa social-democracia só se sustentou enquanto existia a exploração colonial, e eu acrescento neocolonial, e a solidão tecnológica, que é fruto direto dessa própria exploração colonial. A partir do momento que isso muda, como consequência direta, inclusive, da revolução anticolonial dos anos 50, 60, 70, e, por exemplo, surgem novos estados nacionais na Ásia que organizam sua política industrial e aumentam a concorrência do sistema capitalista, e a própria drenagem das riquezas, desde um colonialismo clássico e até algumas facetas do neocolonialismo muda, isso fica insustentável na Europa e a social-democracia entra em crise. Então o Ciro não responde sobre o marxismo-leninismo, dá uma resposta muito ruim, e o
o que o Ciro explica, na real, é a crise da social-democracia. Porque a base objetiva da social-democracia, gente, é o que o Domênico Losurdo chama de um socialismo imperial. É você defender uma repartição da riqueza desde uma perspectiva interna, naturalizando o papel dominante e explorador do seu país na cadeia imperialista global. Então dá para, por exemplo, nos Estados Unidos, você ser um democrata que defende o sistema público de saúde, que acha que os estudantes não têm que se endividar para fazer ensino superior, que democratizar o acesso ao ensino superior, aumentar a política social, o Estado entrar para fazer uma política de emprego, centrada na transição energética, o Green New Deal, mas tudo isso dentro de uma lógica que você não questiona o papel imperialista dos Estados Unidos no mundo, inclusive não questiona o papel do complexo industrial militar, que é basicamente o que faz, por exemplo, a Alexandria Ocasio-Cortez. Exemplo clássico de um socialismo imperial. Dá para você também, é o que faz, por exemplo, o PSOE, né? O Partido Socialista Espanhol. É um partido que defende internamente algumas políticas redistributivas, algumas políticas de esquerda, mas para a América Latina é o Ministério das Colônias, meu amigo. É alinhado até o talo com os Estados Unidos, com exceção de Cuba, porque a burguesia espanhola tem investimentos muito importantes em Cuba, então normalmente os caras defendem afrouxar um pouco o bloqueio, mudar a política agressiva dos Estados Unidos contra Cuba e tal. O turismo cubano depende muito do capital espanhol, né? O mercado privado do turismo em Cuba. Então veja, o que o Ciro faz, Ciro, o que você faz na sua resposta é você mostrar por que a social-democracia entrou em crise e não é uma força transformadora e estável em canto nenhum do planeta. Até nos países nórdicos, que você tem uma estabilidade histórica das forças social-democratas, há um problema hoje de legitimidade muito grande. Aí alguém pode dizer, para concluir esse vídeo que está ficando muito longo, mas Jones, o marxismo-leninismo também entrou em crise com o socialista, a queda da União Soviética e por aí vai. Eu concordo, eu parto da premissa, a minha militância, o que eu escrevo, o que eu debato, o que eu falo em informações, em entrevistas, que a gente tem uma tarefa de reconstruir o marxismo-leninismo para o século XXI, reconstruir o movimento comunista no Brasil, na América Latina e no mundo. Então, eu participo de uma premissa que a gente sofreu uma derrota grave no século XX, que a gente entrou em crise e que a gente está se reaprumando. Perfeito? Perfeito. Agora sim, a resposta do Ciro diz de uma crise da social-democracia, não do marxismo-leninismo. Então o Ciro fala que toda a premissa do projeto histórico que ele está vinculado, um projeto social-democrata, entrou em crise e no final ele diz, eu sou um socialista-democrata. Porra, Ciro. Então assim, Ciro, a resposta não foi boa, você não conseguiu demonstrar, com todo respeito e consideração do mundo, porque sua resposta foi educada, a minha também não conseguiu demonstrar que o marxismo-leninismo não é válido para a praxis política no Brasil e na América Latina. Pelo contrário. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.